maravilhoso. 2022 é um ano de muita expectativa, de muita fé e de muitas realizações. Queridos, eu quero hoje concluir com vocês sobre aquele tema que nós estamos falando aos domingos, né? O termo está consumado, a ação de Jesus ali, trazendo o cumprimento da palavra, o cumprimento das promessas. A pastora Ludmila falou um pouco sobre isso na semana passada, e hoje eu quero fechar esse tema, e na semana que vem nós vamos falar sobre uma nova série. Eu gostaria que você pudesse colocar a tua mão na tua Bíblia, se você está com ela. Caso você não esteja, coloca a mão sobre o seu celular, que tem um aplicativo. Eu quero orar com você. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque estamos iniciando uma jornada de milagres no ano de 2022. Ó Pai, nós recebemos de todas as promessas descritas na Bíblia, na Tua Palavra. A palavra que nos norteia, a palavra que nos guarda, é a palavra que nos restaura. E que essa mesma unção possa estar agora impregnada em todas as vidas que aqui estão, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em viagem. Ó Deus, que o Senhor possa alcançá-los aonde eles estiverem, que a Tua palavra se cumpra. Chamamos a existência dessa palavra maravilhosa. Nós em nossa casa serviremos a Ti. Não existe nada nesse mundo que aconteça sem a Tua permissão, e nós sabemos que a boa, perfeita e agradável vontade vai estar sobre nós. Guarda cada vida, cada família, cada casamento, cada filho, meu Deus, de uma forma plena, que a tua igreja seja abençoada. Nós somos povo de Deus, nós somos herança de Ti, e viveremos as Tuas promessas no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de ir com você em João capítulo 19, no versículo 30. E contextualizando aqui, nós falamos muito sobre esse termo, né? Jesus no fim ali, na crucificação, ele começa a fazer ele começa a enxergar que todo o propósito de Deus estava ali se cumprindo sobre a vida dele. E no finalzinho faltava apenas mais uma, né, conclusão ali do milagre. E aí você faz você repara que tudo aquilo que os profetas foram declarando, tudo aquilo que os homens de Deus foram deixando como marca na humanidade, em Jesus foi se cumprindo cada uma delas, né? Nascendo de uma virgem, né? Enfim, enfrentando o mal, vencendo o maligno, não cometendo nenhum tipo de deslize, pecado. E aí você vai vendo todas as promessas se cumprindo. E aqui em João capítulo 19, no versículo 30, faltava mais um elemento para que ele trouxesse essa afirmação: está consumado, ou está feito, né? Foi concluído com maestria, com obediência. E é graças a esta afirmação que eu e você hoje podemos nos achegar perto de Deus. Nós voltamos a ser filhos, herdeiros, herança. Nós abrimos mão de um legado de pecado e recebemos uma herança de filhos, e não somente natural, mas as moradas eternas estão preparadas para aqueles que amam a Deus e amam Jesus. Então foi dentro desse contexto. Eu queria que projetasse para mim, por favor, aqui João 19, versículo 30, diz assim: tendo provado, Jesus disse, está consumado, né? Ou então está concluído. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Volta um pouquinho para o versículo 28, por gentileza. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, fala comigo, as escrituras vão se cumprir na minha vida. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque nós seguimos a Jesus. Nós não seguimos revolucionários humanos, naturais, não. Nós servimos e seguimos aquele que fez a maior revolução através do amor, da obediência, da misericórdia, do perdão. Aquele que não veio conquistar o reinado pelo sangue,
né, pelo derramamento de sangue dos humanos, mas aquele que derramou o seu próprio sangue para que todos os humanos voltassem a ter uma aliança com o Pai. Então esse é o nosso verdadeiro herói, né? Esse é aquele que nós colocamos a nossa fé. Para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede, verso 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram numa esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e ergueram até os lábios de Jesus. Abre comigo, eu fiquei devendo esse versículo também, em Salmos capítulo 69, versículo 21. Olha que coisa, eu fico imaginando, né, uma coisa que gera no meu coração, que Jesus, olhando para tudo, fazendo um paralelo de toda a sua vida, Ele falou: não, falta uma coisa se cumprir, falta algo para que tudo realmente, para que o propósito se feche. E Ele olhou para o lado e teve sede, porque como eu posso dizer, a ação daqueles que estavam crucificando estava profetizado desde o Antigo Testamento. Então não foi nada que aconteceu por acaso, querido, tudo tinha um propósito. Até mesmo no meio da sua crucificação, essa afirmação dele ter sede, e eu creio no meu coração que tinha água potável naquele lugar para se beber. O vinagre, ele tem algo, ele dá mais sede ainda, imagina isso. Eu não vou trazer termo científico nesse culto para isso, mas ele sabia que aquilo precisava ser feito para que a palavra de Deus fosse cumprida. Querido, fique em paz, porque se você está no propósito de Deus, mesmo as adversidades que se levantam não são para te derrubar, não é para a tua queda, mas é para a manifestação do poder dele através da tua vida. Os homens podem tentar roubar aquilo que Deus confiou a você, mas Deus faz com que a palavra dele se cumpra através da nossa obediência. Vá de encontro à vontade de Deus e ninguém vai conseguir te derrubar. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele, em nome de Jesus. Olha que coisa, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Isso foi profetizado lá no Antigo Testamento e foi concluído no Novo. Então Jesus é a prova de que Deus ouve oração e de que Deus cumpre aquilo que Ele declara. Pergunta que eu quero te fazer, você tem que pensar: o que Jesus, o que Deus, o que o Senhor já declarou sobre a tua vida na virada deste ano de 2021 para 2022? Você precisa se apegar a isso, porque se Deus falou, meu amigo, vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu não sei qual é a promessa, eu não sei qual é a profecia que veio dos céus, eu não sei qual é o caminho que Deus trilhou para a tua jornada em 2022, mas se Ele declarou, meu amigo, vai debaixo dessa palavra, porque ela vai se cumprir, ela vai se realizar, custe o que custar, meu irmão. Pode levantar os demônios do inferno todo, que eles vão cair através da palavra de Deus. Então eu quero andar agora, caminhar um pouco sobre isso. Então aqui, voltando para João 19, existe um termo, né, no hebraico e no grego, que essa palavra consumado, ela tem uma raiz, a raiz dela vem do termo e da palavra teléu, que significa cumprir. E essa palavra teléu, ela tem três vertentes, ela tem três ramificações, que é cumprir, pagar e realizar. Toda vez que essa palavra ela é dita, né, consumado, quando Deus fala está consumado, três unções já são liberadas sobre as nossas vidas, que é, essa palavra vai se cumprir, o débito será pago, ou aquilo que estava pendente vai ser pago, e a nossa pendência era do pecado e foi pago através do sangue de Jesus. E a terceira ramificação é realização. Nós somos seres que vamos realmente realizar o projeto. Você não vai ver somente o projeto se cumprindo na vida de outras pessoas, não. Você vai ver o projeto de Deus se realizando na tua vida. O teu casamento vai se realizar, a tua empresa vai abrir, concurso vai acontecer, teus pais vão converter, seus filhos serão gerados na igreja, serão pastores, bispos, serão homens de Deus, assim, dentro do propósito.
você vai ver isso se realizar. Você não vai ser um visionário, você apenas não vai ver o que acontece na vida do outro, não. Você vai ver o que Deus faz através da tua vida, através de você. Você e eu somos grandes realizadores da obra de Deus. Nós vamos realizar as promessas sem deixar o coração exaltar. Jamais. Quanto mais você crescer em Deus, mais você tem que se diminuir, mais você tem que se prostrar, mais você tem que buscar, mais você tem que se relacionar com Ele, porque a obra é dele. Nós somos apenas edificadores, é uma grande honra servir a Deus. Nunca pode ser uma exaltação, porque aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Já aquele que se humilha diante de Deus, o próprio Deus o exalta. O próprio Deus o ergue, né? Então a coisa mais séria que a pessoa pode perder na vida não é dinheiro, não é trabalho, não é nada humano. A pior coisa que o homem pode perder é a presença de Deus. A coisa mais triste na vida de um homem, de uma mulher, de Deus, é perder Deus. É perder a presença dEle. Porque isso não está ligado a Deus. Deus dá a todos aqueles que buscam. Pedi, dá-se-vos-á. Ele não diz assim, não é uma responsabilidade de Deus fazer com que o homem busque a Ele. Não. É uma necessidade, precisa ser uma necessidade, né? Melhor a palavra é essa, uma necessidade do homem entender que precisa estar vinculado a Deus. Então a pior coisa que você pode perder na tua vida, querido, é a presença de Deus. E quantas pessoas se perderam no ano que se passou? Quantas pessoas começam a jornada, a trajetória bem e terminam muito mal porque perdem a Deus no meio do caminho? Pastor, isso que você está falando é muito sério. Como é que uma pessoa perde a Deus? Quando ela para de consultar a vontade dEle. Quando ela deixa o propósito de lado e vai viver o seu próprio propósito. Pastor, mas você está dizendo que eu crescer no meu trabalho, viajar, conhecer o mundo, ser feliz com a minha família, é estar abandonando a Deus? Depende. Deus está inserido dentro disso? Porque se Ele for primordial, você vai ter tempo para conhecer o mundo, as nações, onde você quiser ir. Mas Ele sempre vai ser levado no teu coração, nos teus lábios, na tua postura, na tua decisão, no teu estilo de vida. E através dEle, onde você estiver, Ele será engrandecido, amém ou não? Mas existem pessoas que abandonam tudo isso para viver os desejos do humano, coração. E perdem a Deus, ou até mesmo tiram Ele do propósito. As orações mais sérias, sinceras e verdadeiras são nos momentos de dor, querido. E não deveria ser. Isso deveria ser um estilo de vida. Todos os dias a tua oração necessita ser a especial. O dia de amanhã, a oração de amanhã tem que ser tão especial quanto a que você fez hoje. Porque a vida com Deus não é algo monótono. Não é algo ruim, vou dizer assim, desgastante. Precisa ser uma novidade de vida. Quantos aqui tem um bom amigo, uma pessoa que você pode chamar de amigo? Deixa eu ver. Quantos aqui passam tempo sem ver uma pessoa e aí quando você se encontra com ela parece que vocês se despediram há poucas horas e volta, é aquela alegria, conversa sobre tudo, começam a rir, né? Fazem até piadas uns aos outros. Os homens têm muito essa característica, né? Lembra de coisas e fica alegre e sai e fala, poxa, cara, esse cara é fantástico. Toda vez que eu me encontro com ele, eu fico mais alegre, mais feliz. Quantos têm uma boa pessoa para fazer assim, para se compartilhar? Isso é maravilhoso. Tenham bons amigos. Guarde os bons amigos, porque eles vão reduzindo muitas vezes. Mas guarde os bons amigos. E Deus precisa ser o nosso melhor amigo. Que você chega na presença dEle e você sai de lá fortalecido, você sai de lá engrandecido, você sai de lá abastecido e com necessidade de se encontrar com Ele no outro dia. Porque o outro dia vai ser muito melhor do que o dia que você concluiu hoje, amém ou não? O amanhã é sempre melhor, porque Deus habita no presente e no futuro, e Ele preparou um futuro maravilhoso para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus negócios. Busque a Ele, concretize os projetos. Só que é interessante que muitas pessoas não valorizam isso, e muitas pessoas perdem, ou trocam, ou deixam de viver diante de Deus, por conta das coisas humanas, né?
Mas isso aconteceu com Jesus também. Ele foi esquecido. Lá em Lucas capítulo 2, no versículo 41, eu não vou conseguir ler tudo, senão eu fico só preso aos versículos, eu não consigo concluir a palavra. Fala sobre o momento em que Jesus foi esquecido pelos seus pais. Estava tendo o momento da Páscoa, eles subiram, né, para comemorar, e quando acabou, né, eles tiveram que ir embora, os seus pais foram. Pensaram que Jesus estava junto com os outros, com a mesma com aqueles que vieram com eles, com as caravanas, e falaram assim: ah não, Jesus está lá com a Drica, né? Vou dizer assim: ah não, eu, Tiago, não, o Calel está lá com a Drica, está tudo bem, eu vou embora aqui na frente, ela leva ele. E eles não imaginavam que Jesus ficou no templo, pregando, falando do propósito, e eles foram embora, só foram dar conta dele 3 dias. Eu fico imaginando isso. Eu estou aqui pregando, se o Calel der um berro ali, eu já fico com a antena em pé. Imagina os pais que estão ali, eu fico imaginando que as conversas eram muito boas, a travessia, não sei. 3 dias depois foi lembrar que o filho não estava junto do pessoal. Que coisa. E eles voltam, esperam, falam: meu filho, quando encontram Jesus, falam: por que você fez isso? Ele: mas eu estava cumprindo com o meu propósito. Eu estava fazendo com que a palavra de Deus fosse consumada na minha vida. Eu estava no lugar onde eu deveria estar. E eu deveria cumprir isso. Mas dentro desse entendimento, quantas vezes nós perdemos ele também? Não entre 2022 com um ar com um coração, muitas vezes, um coração de incredulidade. Aquele coração que fala assim: poxa, é mais um ano. Ah, é apenas mais um ano. Não, querido. Não é mais um ano, é o ano que Jesus vai transformar a tua história. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele tem a unção da conclusão. O reino de Deus é um reino de conclusão. O que existe na minha vida e na sua que precisa ser concluído? Convoque Jesus para trazer essa unção, para que nada fique no meio do caminho, mas para que tudo que Ele coloque nas tuas mãos com excelência se cumpra, seja consumado e vá até o fim. Então Jesus, ele tem essa unção de conclusão, e o nosso desafio é continuar com Jesus até o fim da jornada. Nosso desafio, querido, é ir até o último dia das nossas vidas amando a Jesus como do primeiro momento que nós nos encontramos com Ele. Não faz sentido nós irmos envelhecendo e a nossa intensidade ir desfalecendo. Deveria ser o inverso. Quanto mais maduro você está em Deus, mais apaixonado pelo propósito, o chamado e aquilo que Ele tem para a tua vida. Deveria ser. Ah, pastor, estou muito cansado para isso. Não, o corpo pode até estar um pouquinho fora de forma, mas o espírito tem que estar cheio. Irmão, quando alguém falar de Deus, se você abrir a tua boca, o Espírito Santo tem que tocar nela na hora. Ela tem que ser cheia. Por quê? Porque você é cheio dele. O altar te alimenta. O altar é tudo de mais precioso que você tem. Porque é do altar que vem tudo que nós necessitamos. Amém, igreja? Então nossa jornada, nossa caminhada é estar com Jesus até o fim da missão. Fazer a vontade dEle e não perder Ele no meio do caminho. Não entre um outro ano com expectativas do ano que se passou. Avalia. Hoje eu passei meu dia todo gerenciando, puxando, extraindo. E eu estou já estou mexido isso desde o final de dezembro. Eu estou mexendo e orando e mexendo. Porque eu falei: Deus, é um outro ano. Eu não quero ter os mesmos resultados. E para não ter os mesmos resultados, eu não posso ter as mesmas decisões que eu tomei. O que eu preciso mudar? Não é amanhã que eu tenho que fazer. A mudança é hoje. A mudança é agora. O propósito precisa se consumar agora. Quantos querem viver debaixo do propósito? Diga amém. Decida agora. Quanto antes você abrir mão das cargas desnecessárias que você tem carregado há tanto tempo, mais rápido você vai viver com intensidade aquilo que Deus preparou para você. Está consumado, né? Foi o termo, teléu. Estamos em janeiro, né? Muitos começaram o ano com Deus aqui, ajoelhado, prostrado, colocando o livro dos sonhos, aquela coisa toda. E eu profetizo que teléu vai se cumprir na tua vida. Você vai finalizar o ano mais apaixonado, concluindo os projetos. Teu livro dos sonhos vão se concluir 100%, porque que depender de Deus Ele vai fazer.
mas Ele não faz aquilo que depende de mim e de você. O que depender de Deus, Ele vai fazer, você pode ter certeza. Agora, esteja preparado, esteja ungido, esteja habilitado, esteja no lugar onde Deus alcance os teus ouvidos, e quando Ele alcançar os teus ouvidos, o teu corpo possa agir segundo aquilo que você determinou. Os teus projetos se concretizarão se Deus realmente for a coisa mais importante da tua vida. Se Ele for a pessoa mais importante da tua vida. Então continue, nós vamos chegar no final do ano, 2020, a virada de 2022, nós vamos falar assim: Teléo, se cumpriu 100% aquilo que Deus falou que faria neste ano. Você não vai chegar com pesar, você não vai chegar com cargas desnecessárias, não, você não vai chegar todo machucado, não, você vai chegar e falar: Senhor, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estou preparado para 2023, estou preparado para 2024, estou preparado para todos os anos que vai vir, porque a minha força vem do Senhor, a minha força vem do altar, a minha força vem da presença dEle. Então é dentro dessa jornada, é dentro dessa caminhada que eu quero convidar todos vocês aí, você que está em casa também. E falando sobre isso, esse texto que acabei de citar, de 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que conclui projetos. Você olha para a vida dele, estava lutando a guerra errada, perseguindo os cristãos, pensando que estava fazendo a coisa certa. Quantas vezes nós fazemos isso? É ou não é? A gente pensa que está no trajeto certo, até estamos fazendo as coisas certas, só que é tudo aquilo que Deus não falou para fazer. Não, pastor, esse ano vai ser um ano diferente. Eu vou dar a minha célula, eu vou dar meu discipulado, eu vou formar no IV, eu vou para o revisão. Esse é o caminho certo, glória a Deus por isso. Mas não se perca no meio do caminho. Combata o bom combate, conclua os projetos. Apóstolo Paulo, um cara fantástico. O Novo Testamento, vou dizer assim, a nova aliança, a maioria, 80%, vou dizer assim, 70%, foi escrita por este homem. Ele mandava as cartas, ele preso mandava cartas, porque ele entendia o espírito de urgência, o senso do propósito. As grades humanas podem me prender, mas ninguém pode prender um espírito livre, ninguém pode prender uma alma liberta, ninguém pode prender um homem cheio de propósito. Mesmo aprisionado, com a algema em suas mãos, ele escrevia aquilo que Deus falava ao coração dele para alimentar as igrejas. E no final da jornada dele, ele faz essa expressão, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse terminei aqui é teléu, concluí, teléu, é a mesma ramificação. Ele concluiu aquilo que Deus confiou às suas mãos. Paulo estava dizendo assim: tudo que Deus confiou a mim foi concluído. Eu vou falar até uma expressão aqui, até um pouco, difícil de compreensão de alguns. Ele é como se ele falasse assim: Deus, eu não estou devendo nada. Mas é impossível um homem não dever a Deus, a graça de Deus. Quanto mais nós fazemos para Deus, mais Deus faz nas nossas vidas. A conta é sempre desproporcional. O maior investimento que você pode fazer, querido, não é na bolsa. O maior investimento que você pode fazer é nos céus. Todas as vezes que você se doa a Deus, Deus manifesta e libera 1000 vezes mais do que aquilo que você fez. É desproporcional, Para quem investe aí, nem o Bitcoin chega perto da graça de Deus sobre a tua vida. Você ora, você ajoelha para orar e faz algo para que Deus seja engrandecido, na mesma hora os céus liberam promessas sobre a tua vida, e aquilo é impagável. Mas é como se o apóstolo Paulo virasse assim e falasse: Deus, eu concluí tudo que o Senhor falou para eu concluir. Até a morte que foi da maneira que deveria ser, foi. Combati o bom combate. Eu não tenho nada para levar deste mundo. Tudo que tinha nesse mundo ficou, e tudo que eu pude fazer por este mundo eu fiz. Sabe o que isso quer dizer? Era um homem e uma mulher que vive o propósito. É você poder colocar a cabeça no seu travesseiro e não sentir, sentir que você está com falta em alguma coisa, em Deus, ou sei lá, em qualquer situação. É uma pessoa que fecha ciclo. Não carregue para 2022 falta de perdão que estava em 2021. Não carregue para 2022 a falta do propósito que você não executou em 2021. Não traga para 2022. Não traga nada daquilo que Deus não quer que você traga. Fale com Ele.
Senhor, o que eu tenho que levar para o outro ano? O que eu tenho que deixar em 2021, porque eu não quero repetir na minha vida? Ele vai te falar. Conversa com o teu líder conhece você. Teu líder sabe quando você não está dando 100%, quando você não está sendo 100% em Deus. Fale com ele, líder, o que eu preciso, né, na sua visão, como meu mentor, meu líder, né, a pessoa que ora por mim, que quer o meu melhor, o que eu preciso melhorar. Faça essa avaliação. Ele não é Deus na tua vida, mas ele é um instrumento de Deus. Ele é um canal de bênção. E assim, o líder de verdade vai falar o que você precisa, não o que você quer. Líder que fala o que quer não é líder. Não é líder, ele quer ficar fazendo joguinho de governo, né? Joguinho de aceitação. Para com isso. O líder, ele fala com amor. Aquilo que muitas vezes você recebe como, né, como um enfrentamento, né, como uma exortação, muitas vezes, acho que o termo é esse. Mas se ele está te falando a verdade, é porque ele quer o seu crescimento. Não se auto-envie, né? Seja enviado pela presença de Deus, seja enviado pelo seu líder. Teu líder vai te enviar a viver o propósito com intensidade. Amém ou não? Quantos líderes... Aplauda a Deus, amém. Quantos líderes estão aqui? Deixa eu te ver. Você é voz profética nessa geração. Não se cale. Não se cale. Não fique fazendo joguinho. Não, a palavra de Deus se cumpra com amor. Não use da sua autoridade também para humilhar as pessoas. Isso não é líder. Não é. Liderança é amor. É serviço, é dedicação, é entrega, é renúncia. É fazer aquilo que Deus quer que você faça. E Deus não quer que você faça o que o outro tem que fazer. Quero ver um amém. Deus não quer que você faça pelo seu discípulo aquilo que o teu discípulo tem que fazer. Mas Ele quer que você fale para Ele. Pelo menos, sabendo o que Ele tem que fazer, Ele vai saber dos seus lábios. Se Ele fez ou não, aí é o propósito dele com Deus. Amém? Então é isso, vamos continuar. Então o apóstolo Paulo é um homem que concluiu. Fechou o ciclo, foi para a eternidade. E é um exemplo para nós. Outro homem que começou muito bem, no meio da caminhada foi complicado a trajetória dele, mas terminou bem. Elias, um homem, para mim, um dos maiores profetas, fantástico, usado por Deus, poderoso em Deus, na unção, na obediência. Começou a trajetória muito bem, mas no meio do trajeto ele foi golpeado. A vida dele foi numa ascensão e no meio começou a vir em declínio. Ele começou a querer abandonar, ficou triste, magoado, chateado. Quando os seus profetas foram exterminados, mas ele não sabia que existiam outros. Ele ficou preocupado, falou, poxa, Deus me abandonou, se sentiu solitário. E é normal, é comum isso. A vida vai dar golpes, querido. A vida cristã não é uma vida infalível, vou dizer assim. Não, nós somos humanos. E respeite sua humanidade. Você tem sentimentos, não deixe com que ele te domine, mas entenda que Deus pode dominar sobre eles. E no meio da trajetória ele se decepcionou e foi para um outro lado onde Deus não queria que ele estivesse. E Deus precisou visitá-lo no meio de uma caverna, no fim do mundo, para dizer para ele, falar assim, Elias, você está indo para onde? Você está fazendo o quê? O que você está fazendo aqui? Já pensou isso? Olha que coisa. Você está em crise, buscando a Deus, indo para um lugar onde você pensa que Deus quer que você vá. E quando você chega no lugar onde você pensa que Deus estaria para falar com você, Ele fala assim, o que você está fazendo aqui? Volta. Eu não te enviei para cá. Volta para onde você deveria estar. E a vida de Elias deu uma reviravolta. Porque ele entendeu que algo deveria se cumprir ainda. Não tinha se cumprido tudo. Não tinha sido consumado tudo aquilo que Deus esperava dele. E ele volta na trajetória. Ele entende que ele precisava ungir outro rei. Ele precisava deixar um sucessor. E o sucesso do sucessor dele fez com que a missão dele fosse concluída. Então olha para a vida de Elias. Elias, um exemplo, foi golpeado, se frustrou, se decepcionou. E eu até tenho a ousadia de dizer que em algum momento da vida dele até entrou em depressão. Mas foi sanado e foi visitado por Deus. Ouviu a voz de Deus, deixou ela penetrar no coração e mudou de postura.
Isso traz uma visão para mim e para você, do seguinte, querido: a dor é real, mas viver dependente dela para justificar o fracasso é uma decisão humana. Ela é real, ela existe, ela machuca. A saudade machuca o coração, né? Vou dizer assim, bem poético. Não é o coração em si, é o nosso sentimento, é a nossa alma, vai sendo golpeada. Mas permanecer prostrado é uma decisão humana, não é uma decisão de Deus. Porque da mesma forma que você foi golpeado, Deus é poderoso para fazer com que aquela ferida se torne uma cicatriz e você fica mais forte. Você nunca sai de um conflito e de uma batalha da mesma forma. Ou você sai com mais conhecimento, com mais entendimento, ou você sai mais forte. Ah, pastor, eu saí mais fraco. Foi porque você se apossou da decisão errada. Você não se apossou de Deus, você se apossou de outras coisas. Então Elias, ele conclui, o seu arrebatamento é a marca de que ele deixa para nós, que ele foi uma pessoa que venceu a desistência. Deus não te chamou para desistir e abandonar, Ele te chamou para reagir, concluir todo o propósito estabelecido sobre a tua vida. Desistência não é com o povo de Deus, quero ouvir um amém. Nossa vida não é uma vida de desistência, a nossa vida é uma vida de aprendizado, de ensinamento e de reação. O diabo te golpeia e você golpeia mais forte. Ele nunca tem a última palavra sobre a tua vida. Ele nunca tem a última chave da tua vida. Se ele diz para você, eu venci sobre você, você vira para ele e fala, humanamente você pode até ter vencido, mas eu invoco o nome daquele que venceu você, que é Jesus. E ele vai me fazer permanecer de pé em meio à tua tentação, em meio à tua provação, e você será exterminado do meu meio. Não use a força humana, mas seja alimentado pela força que vem de Deus. E caminhando para o final, duas expressões também de pessoas que desistiram, começaram muito bem e terminaram muito mal. Esaú, não o nosso Esaú aqui, amém? Nosso Esaú aqui é uma benção, projeto maravilhoso, vai terminar, concluir, vai consumar 100% daquilo que Deus tem para a vida dele, amém? Casal abençoado. Esaú começa a trajetória muito bem, ele se tornaria ali ele daria continuidade nos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Esaú seria a trajetória dele. Ele começa a trajetória muito bem, sendo primogênito, aquele que recebe a promessa, aquele que seria conduzido até o fim. Mas ele, no meio da trajetória, ele desiste, ele negocia, ele entrega, né? Ele nasceu para ser herdeiro e termina sem herança. Que coisa! Por que, pastor, que você está falando dessa versão? Por que você citou Esaú? Porque Esaú tinha tudo para ir para cima, mas as decisões dele fez com que ele fosse para baixo. Para baixo, que eu digo, não é para o inferno, mas é para viver uma vida sem projeto, uma vida sem estabilidade, uma vida sem propósito. E uma pessoa sem propósito é uma pessoa infeliz, querido. Eu conheço pessoas que são milionárias e não têm um propósito de vida e dependem de remédios para acordar, para dormir, para fazer, para concentrar, vida sem propósito. Tem gente que pensa que a riqueza é o propósito dela. Vai chegar no fim da vida e vai se frustrar, porque o propósito do homem é agradar e servir a Deus. É viver o projeto de Deus. Sua riqueza não está para te engrandecer, tua riqueza está para engrandecer a Deus. Eu achei fantástico a Neuza trazer aqui, falou, eu dava o meu dízimo da minha renda principal, mas eu entendi que eu precisava honrar a Deus com tudo aquilo que Ele coloca na minha vida. É dele, a obra é dele. Quanto mais você honra a Deus, mais você é honrado. Estou mentindo? Não é assim na sua vida? A Heloísa, enfim, a família, é o projeto. Outro que terminou muito mal e começou muito bem, Saul. Saul foi ungido para ser rei. Um homem ungido recebeu o Espírito Santo e no meio da trajetória abandonou o projeto, abandonou o Espírito Santo, abandonou a vontade de Deus, começou a fazer aquilo que dava na cabeça dele. Começou ungido e terminou endemoniado. Que tragédia para um homem. No final da vida de Saul, ele, em meio da trajetória, o seu discípulo tinha que expulsar o demônio do líder. Que tragédia. Terminou muito mal. Ele não concluiu aquilo no qual ele foi chamado.
Por isso é importante eu e você concluirmos em obediência a jornada de unção que Deus nos convocou a viver. É chamar Teléu, é falar, eu vou concluir, está consumado, eu não vou viver como um andarilho perdido, mas eu vou andar como um homem de Deus que ouve a vontade de Deus e cumpre ela. Você tem que saber qual é a vontade de Deus para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, querido. Pastor, eu vou consultar a Deus e Ele não fala comigo, então você se aproxima mais, se dedique mais, para de fazer coisas da sua cabeça e faça aquilo que Deus fala para você fazer. Viva em aliança, viva debaixo do propósito. A maior proteção que você tem é ter um propósito. O diabo não ataca quem não tem propósito, porque já é dele. Agora quem tem propósito, todo dia ele se levanta para cair. Quero ver um amém? Ele vai cair, vai bater, né, de cara no chão, porque você tem propósito. Você não vive uma vida ao léu, deixa cada dia eu vivo. Não, irmão, você vive uma vida baseada naquilo que Deus já direcionou para viver. Então, Teléu, conclusão. E finalizo aqui com Jesus, usando esse termo sobre o que aconteceu com Saul, que foi tão triste. Jesus, ele traz uma expressão em Lucas capítulo 11, versículo 24, que eu também não vou conseguir ler para você, mas fala sobre quando um demônio é expelido da vida de uma pessoa, de uma vida, de um coração. Ele diz que quando um espírito imundo é retirado da vida de uma pessoa, aquela casa fica vazia, arrumada, varrida e ornamentada. Acho que a melhor forma de dizer é isso. Fica limpa, ornamentada e vazia. Mas quando essa pessoa que é liberta, por que varrida, pastor? Porque quando você se encontra com Deus, Ele limpa a tua vida por completo. Ele varre teu coração, Ele tira a depressão, Ele tira a ansiedade, Ele tira os vícios, Ele tira os preconceitos, Ele tira todo espírito de incredulidade. Isso Ele está varrendo teu coração, o meu coração. Ele muda a nossa estrutura, Ele gera em nós o senso de propósito. É uma casa varrida, a casa somos nós. Coloca a mão no teu coração e fala, a casa sou eu, e aquele que habita em mim é o Espírito de Deus, é o próprio Cristo que habita na minha vida. Fala isso com fé, você tem que ter essa convicção. Então a casa varrida, então Jesus ele fala ele traz essas três unções, né? Eu posso dizer assim, ele fala sobre essas três vertentes: casa varrida, ornamentada, porém vazia. Por que uma casa ornamentada? Porque o cara, quando converte, até mais bonito ele fica. Tem uns irmãozinhos. Ei, Deus, obrigado. O Espírito Santo falou, né? Tem uns irmãozinhos que antes de encontrar com Jesus é triste, quebrado e mal arrumado, né? A beleza dele também não ajuda. E quando conclui, quando é cheio do Espírito Santo, Deus varre a casa e ornamenta. A pessoa fica até melhor, mais apresentada, né? Enfim, se arruma melhor. Por quê? Porque sabe que tudo que tem que fazer para Deus, amém ou não? Ela não se maqueia mais para impressionar ninguém, homem nenhum. Não, a vida dela não é para sedução humana, a vida dela é para a glória de Deus. Ela se arruma assim, beleza, se perfuma. As mulheres, os homens, né, viram cavalheiros, abrem a porta do carro para a esposa, para a futura namorada, enfim. Vou dar etiquetas aqui, depois a gente fala sobre isso. Esse ano vai ser um ano que nós vamos investir pesado em família, casamento, filhos, etc. Né? Um paralelo aí com a galera do Arena Jovem, meu não. Os homens vão aprender, e as mulheres também vão, né, aprender, nos ensinar, enfim. Não vou entrar nesse mérito porque gera muita... Eu fico oriçado. Então, ornamentada. Olha para o teu marido e fala, você está bem ornamentado. Você está mais bonito, mais bonita, mais linda. Você que é solteiro, Deus está trabalhando na tua ornamentação, amém? Está trabalhando em você. Existe uma pessoa, existe uma promessa que ela vai se cumprir na tua vida. Quando essa pessoa visitar e olhar para você, ela vai falar, nossa, nunca reparei, você está, né? E a terceira, vazia. Vazia porque a pessoa não terminou
e desistiu, né, de Deus. Vazia, por quê? Porque ela deveria se encher do Espírito Santo. Mas quando ela não se enche do Espírito Santo, ela se torna vazia, sem propósito, porque não conclui, não tem direção para onde ir. Aí aquele espírito imundo vagueia, não encontra onde repousar e fala: vou voltar para casa. Vou voltar para casa, que agora está limpa, ornamentada, porém foi vazia. É uma pessoa que no meio da caminhada ela desiste. Ela deixa os golpes da vida serem mais fortes do que a presença do Espírito Santo, do que o arrependimento. Ela deixa as coisas humanas ser maior, mais latente na vida dela do que a presença de Deus. É aquela pessoa que olha para o irmão e vê que ele tem uma dificuldade, às vezes de relacionamento, e ela fala assim: como assim uma pessoa assim dentro da igreja? Ela gerencia uma santidade que é sobre-humana. E ela, em vez de aprender com a misericórdia, fala: meu irmão erra, igual eu também vou errar. Isso não é justificativa para eu deixar ele fazer e falar o que ele quiser, não. Mas isso é justificativa para mim, para eu me aproximar e me parecer mais com Jesus, para quando ele errar, eu ter coragem de perdoá-lo e de levá-lo junto comigo ao altar, para que nós possamos ter uma vida que agrade o Espírito Santo. Casa cheia. Casa cheia. E com uma casa cheia não tem como ser habitado por outra pessoa. Se Deus habita a tua vida e o teu coração, o diabo não pode entrar. Não tem como servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Mas aqui no Riacho Fundo 1, nós somos homens e mulheres que servem a Deus com toda a ousadia, com todo o amor e de todo o coração. Nós somos aqueles que concluem projetos. Então não perca a presença de Deus, não troque a presença de Deus por nada neste mundo. Pois nós só conseguiríamos concluir a jornada, o trajeto e consumar os projetos se eles estiverem inseridos. O maior engano da humanidade é pensar que pode andar em sua vida, pode ser feliz em sua vida com a força das suas próprias mãos. Mas aquele que crer em Deus, que anda com Deus, que vai até o fim, que é direcionado por Deus e que executa o teléu, consumado, conclui, é aquele que vive um propósito que sabe que é um propósito infalível. Nós não servimos nós não servimos um projeto que pode dar certo, não. Você já entra no projeto de Deus com 100% de aproveitamento, 100% de certeza que aquele investimento vai trazer retorno na tua vida. O maior investimento que você pode fazer na tua história é ser filho de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Quero te convidar, você se colocar de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você ore, falando com Deus. Fala: Deus, eu sou um homem ou uma mulher que conclui projetos. Eu não vou viver uma vida sem propósito. Eu não vou viver uma vida sem estabelecer metas, sem ser direcionado pelo Espírito Santo. A minha vida é baseada no propósito. A minha vida é baseada no projeto de Deus. Eu e minha casa vamos servir. Eu vou concluir esse ano com excelência, com maestria. Eu não vou deixar com que os golpes da vida me parem, com que as feridas me paralisem, mas eu vou executar o termo teléu. Vai se consumir, vai se concluir. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me dê salvação. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Você é visitante? Alguém? Não? Glória a Deus. Estenda sua mão para frente. Quero chamar os nossos missionários e obreiros para se posicionar aqui com o óleo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele acampe os anjos dEle ao teu redor, te protegendo e te guiando. Que você possa ir para o melhor ano da tua vida. Mês de janeiro será poderoso, queridos. Essa semana vai ser maravilhosa. Daqui a pouco nós já estamos no culto de terça, quinta-feira já tem celebração. Meu irmão, se prepara, porque o poder de Deus vai exalar sobre a tua vida, amém? Estamos encerrados. Antes de você ir embora, pegue a unção desses homens e mulheres de Deus, para que você unja a tua casa, unja a tua empresa, unja aonde precisa receber de um milagre. Essa unção vai
repousar sobre você, e aonde você for, Deus será engrandecido. Amém? Glória a Deus. Amo vocês. Até os próximos cultos. Quem puder, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, em nome de Jesus.